Está começando mais um episódio do podcast Naruto no Jutsu! O seu, o meu, o nosso podcast sobre o Narutinho preferido de toda a galerinha. É isso mesmo, estamos todos certos. E para esse episódio especial, produzido pelo Templo Nerd, a sua loja preferida de mangás, HQs, livros e outros produtos afins da cultura nerd, geek, otaku. Vocês podem nos encontrar lá no site www.templonerdstore.com. Lá você encontra tudo e muito mais. E se não encontrar ainda, pode entrar em contato pelo Insta, pelo WhatsApp, por sinal de fumaça, por onde você quiser, que a gente vai atrás da sua lista aí de produtos de mangás que você precisa. Lembrando que a gente vende tanto novos quanto usados, então vem conversar com a gente. E para essa edição especial, nada mais, nada menos do que os ADMs preferidos de vocês. Eu, Hades. Eu, Athena. E eu, Caster. E estamos aqui para dar início então à terceira parte aí, a terceira etapa do Exame Chunin, a etapa final, mas temos um nome específico para isso. E qual é o nome do episódio, Athena? Exame Chunin, parte 3, finais, parte 1. É isso aí, vamos lá então para esse episódio que promete muito. Só recapitulando ainda pro pessoal, a gente falou da luta do Lee contra o Gaara, está imperdível, então se você ainda não ouviu, escolhe aí a plataforma de preferência, porque estamos em basicamente todas as plataformas com podcast e ainda estamos no YouTube. Então, não esquece, inclusive, de comentar aí, assistir o spoiler no Jutsu, vê lá no Instagram, que a gente tem exclusivo pro podcast, Naruto no Jutsu Oficial, para comentar ali as coisinhas que vocês acham que tá rolando, que vai rolar, e, enfim, mais uma forma de vocês entrarem em contato e conversar com a gente. E a gente, então, teve lá no final, a gente falou do pessoal que passou pra fase real aí do exame, né? E a gente vai ter, são 9 participantes que foram passados, entre eles o Sasuke, que tá ferradão lá, nem assistiu o pessoal lutar, tá no hospital, e é isso, né? É isso que a gente tem. Só que pra começar ali, eu acredito que não seja relevante pra esse episódio a gente comentar, mas eu acho importante já lembrar o pessoal que existia ali uma ramificação das lutas onde o Shikamaru ia lutar contra o Dosu e depois contra a Temari. Mas aí o Dosu quis encurtar o caminho, enfrentou o Gaara e Foi de vala. Só deu pra ver aquele olhar dele de que é isso? E foi pro saco. Então ali o nosso... Lembrando que não só ele foi no saco, né? Nesse meio termo, nós temos também o Hayate, né? Que foi o examinador das preliminares, que acabou indo pra vala também. Então nós temos aí personagens queridos do público indo embora. Então pra isso agora a gente tem o Gema, que apresentou aí pros participantes que estavam lá, que ainda não tá o Sasuke, o resto tá lá. E a nova chave ali, mas só mudou mesmo a luta da Temari ali com o Shikamaru. E a primeira luta é... Quem quer anunciar a primeira luta, pra quem não lembra? Tenho umas dicas. Um tem olho branco e outro encapetado. Um tem olho branco, outro tem olho colorido. Tem olho azulzinho, claro. Né? O único lugar onde tem um menino de cabelo loiro e olho claro e não é o popular. Neji contra Naruto, né? Como é que é o destinado a vencer contra o fracassado. Quem quer começar? Acho que antes da gente começar as lutas, né, é importante dizer que lá logo que terminou, né, as preliminares ali do Exame Chunin, se passou um mês. 2000 anos depois. Entre aquelas lutas e essa, né? Então o pessoal teve um mês para se preparar e treinar suas técnicas novas, se recuperar dos seus acidentes de percurso, etc, né? Pra poder participar. Então é legal que a gente vê que, tipo, o pessoal da aldeia da areia ficou um mês na aldeia da Folha, hospedado lá. Fora o tempo que eles já estavam, né? Que eu não lembro como é que foi esse período, mas eles já chegaram, foram os primeiros ali, né? A gente já comentou, inclusive, em outro episódio. Se não ouviram ainda, corre ali, assiste a playlist, são poucos episódios, dá pra maratonar. Daí a gente vê o pessoal ali
tanto no anime quanto no mangá, né? A gente vê entre as preliminares e essa parte das finais, o que acontece ali do pessoal treinando, né? A gente acaba conhecendo o Jiraiya nesse meio tempo que ele aparece. A gente vê ali o que está sendo desenvolvido dos treinamentos do Sasuke com o Kakashi, alguma coisinha. A gente vê o Orochimaru já tramando coisas. Tem um ponto relevante aí que só o Gaara sabe disso, né? Porque nem o terceiro sabe onde é que tá o paradeiro do Sasuke. Sasuke sumiu do hospital e ninguém sabe onde ele foi parar. O Kakashi deu um migué no Naruto, entregou o Naruto nas mãos do Ebisu, o melhor, o treinador de elite. Treinador de Hokages. Treinador de Hokages, né? Bom, até o momento... Não é o caso. Mas aí a gente vê esses desenvolvimentozinhos, conhece o Jiraiya, o Naruto aprende que tem a raposa e tal, né? Então, quando ele chega ali pras finais, ele já tá mais munido de qualidade de treinamento com o que ele aprendeu ali com o Jiraiya, né? Então, tipo assim, não é uma luta... Não é o mesmo Naruto do final das preliminares e o pessoal teve um tempo de recuperação. É a primeira vez que o Naruto vai poder utilizar de forma consciente o chakra da raposa, né? E uma coisa que eu não lembro se o pessoal vai se recordar ou não, eu não me recordava, mas o Jiraiya, quando olha pro Naruto lá, o selo dele, ele percebe que tem um selo em cima do selo. E eu não lembrava disso. Eu juro que na minha cabeça o Jiraiya tinha afrouxado o selo do Minato, uma coisa assim, ficou na minha cabeça. Mas na verdade não, lá na Floresta da Morte, o Orochimaru põe um selo, né, nele. Tanto que a gente comenta isso, inclusive, no episódio referente. E é esse selo que está prejudicando o desenvolvimento ali do próprio chakra natural do Naruto, né? Então, uma coisa relevante para essa luta aí, que é o encontro do Jiraiya com o Naruto e ele tirando esse selo do Orochimaru. E daí agora o Naruto não só consegue ter maior controle do próprio chakra, como ele também consegue usar, com a ajuda do Jiraiya ali, os ensinamentos do Jiraiya, a usar a mistura do chakra da raposa com a do próprio Naruto, né? Mas enfim, temos ali o início da luta. Nós vamos ter o Neji desdenhando o Naruto, como ele desdenha tudo e todos, né? 24 horas por dia. Todo momento da luta ele tá ali no desdém. Mas é legal, tem outra coisa aí antes da luta começar de fato, né? Eles fazem toda aquela funçãozinha ali, chega, bananã. Aí o Hiruzen sentadinho. Se tem Hiruzen, tem problema. Hiruzen sentadinho na sua cadeira, esperando a coisa acontecer. E aí chega o Kazekage com um mantinho na cara, olha pro Hiruzen e diz assim: olá, tudo bem? Hiruzen: você deve estar cansado. E aí ele diz: não, eu sou muito jovem pra estar cansado. Mas você, velho pilantra, deve estar cansado porque tu é velho, né? Já pensou em se aposentar e botar outra pessoa no teu lugar? E aí o Hiruzen diz assim... Eu não lembrava disso, inclusive. Aí o Hiruzen diz: não, que isso, pô, vou durar mais um tempo aí, né? Não tem esse planejamento. Isso no anime, né? No mangá ele diz que... Vai ficar mais 5 anos. Vai ficar mais 5 anos. Segundo a tradução do clássico, né? Da edição clássica. Aí, o que me deixa mais chocada é uma pessoa chegou pro Hiruzen e disse: tu não vai escolher aí quem vai ser o quinto Hokage? Porque tu já tá velho. E o Hiruzen não suspeitou que era o Orochimaru, com o delineado ali aparecendo, divulgando seus olhos delineados para o povo e dizendo assim: se aposenta e escolhe outro. Escolhe outro aí. Tu já pensou num discípulo teu aí pra ser Hokage? E o Hiruzen não, ele não cogitou. Eu acho que a única pessoa que já disse pro Hiruzen que ele tinha que se aposentar era o Danzo e o Orochimaru. Mas ninguém. E ele, não, passou pano e disse: não, pô, isso aí. Fazer o quê, né? Vamos seguir. Segue o baile. Complicado. Eu não me lembrava disso. Eu queria não me lembrar. Não, foi uma situação bem engraçada que eu também não me recordava, né? Só agora recapitulando aí pro episódio que eu lembrei ali, que eu vi, né? Que eu vi e me liguei nessa situação. Mas é isso aí, daí o Hiruzen segue a fala dele, dando o start aí, explicando pro pessoal que é só pra sair da cúpula ali onde eles estão assistindo, do coliseu que eles estão ali, quando terminar todas as batalhas, né? Não são muitas, são 4, depois daria mais 2 e a última, né? Então, são 7 batalhas pra chegar num final, mas enfim, Hiruzen não vai ter 5 anos pra seguir em frente.
Bom, mas eu acho que é legal começar ali falando do Neji. Inclusive a gente tá falando que ele desdenha tudo e todos, né? Eu tenho a impressão que o Neji acorda de manhã, ele vai se vestindo, se olhando no espelho e se desdenhando, cara. É muito engraçado. Porque ele tem um olhar de desdenho que eu acho que é pra ele mesmo, às vezes. Mas enfim, é isso aí. Naruto jura ele de porrada, mas quem leva porrada é ele. É interessante a gente lembrar também que durante aquele tempo, de um exame pro outro, o Neji também estava treinando. Aí no anime aparece uma lembrança dele treinando justamente com a Tentei. E ele tá cercado, né, por várias armas ali, os shuriken, enfim, tudo ficado no chão e com um buraco no chão. Mas não mostra o que aconteceu para ele fazer aquilo. E a Tentei com falta de fôlego, né? Depois de ela ter atacado tudo, ele ter se defendido. Então ele vai apresentar isso na luta. O que impressiona, inclusive, o próprio tio dele. Que era uma habilidade da linhagem dele, né? Não da do Neji. E o Neji acabou aprendendo por conta própria. Ele já vai nos dando essa impressão, o anime ali, né? De que o Neji, ele tá além das expectativas do próprio clã. Então, tipo assim, o Naruto viu ali o Neji lutar contra a Hinata e é isso aí, pô, apareceu forte e tudo mais. Mas ninguém conhece os limites e os poderes reais que tem o Byakugan. Justamente por ser um jutsu, um clã, um Genkai muito poderoso. Então, aparecer essa cena foi bem marcante pra mim também. Apareceu o Hiashi, né, o tio dele, impressionado com ele desenvolvendo as técnicas do clã, que não era necessariamente pra ele, até porque isso também já é uma questão complexa ali, né, o Neji, a linhagem dele não... É complexo, né, é uma questão familiar bem nada a ver no meu ponto de vista, mas são culturas, né, e ali eles eram pra servir eles, só que esse servir também é muito subjetivo, não sei qual é a opinião de vocês, assim, mas essa parada deles usarem uma segunda linhagem parecia mais, na verdade, tipo um saco de pancadas do que, pô, o pessoal protegendo realmente o doujutsu deles, que era realmente necessário proteger, né? É que nem tipo o Uchiha. Se não proteger o Uchiha, dá o quê? Cria um Danzou da vida. Eu acho um pouco estranho. Eu não entendi muito bem os motivos de ter isso, essa questão da proteção, enfim. Era mais uma tradição, né, pelo que eu entendi, uma tradição, um troço antigo pra caramba, que ia submetendo todas as gerações àquilo. É mais ou menos isso, é que a questão desse selo, pelo que eu entendi, né, da obra, é que eles têm o doujutsu poderosíssimo, que é o Byakugan, e ele não pode cair nas mãos erradas. Então, tipo assim, a família principal, pelo que eu entendi, ela fica centralizada, sendo protegida, e daí existiriam alguns com Byakugan que poderiam ficar mais na linha de frente. E daí, tipo, caso esses da linha de frente fossem pegos, no doujutsu deles ia estar selado ali pelaquela marca, e daí eles não iam conseguir pegar o olho deles, né? Tanto que é isso que teoricamente acontece, né? Eles matam lá o pai do Neji, o Hisashi, e não conseguem obter o doujutsu porque acaba sendo selado ali. Então, tipo assim, era meio que uma forma deles... É que a gente tem que lembrar que a construção da vila, ela é um acúmulo de clãs, né? Então, tipo assim, já eram clãs com culturas separadas quando se formou a vila, né? Não começou uma grande família, a Vila da Folha, né? Então, tipo assim, naquele tempo, para eles se protegerem antes de terem outras formas de se proteger, como a própria vila, eles tinham que se proteger eles mesmos. Então foi criada, pelo que eu entendi, essa linhagem para ser aquele linha de frente, aqueles que lutariam mesmo, né? E daí, a partir disso, o clã principal ficaria ali reservado. Só que com a vila, com os outros ninjas, com todas essas outras conexões, o próprio Hokage, isso era uma coisa que era para ser desfeita. Tanto é que a gente vai ver isso na continuação em Boruto já sendo desfeito, né? Acho que depois do Pain já começa a querer se modificar isso. Até porque o próprio Hiashi tinha uma visão diferente dessa questão de botar o selo ou não, né? Então é uma questão bem cultural, que nem tu comentou, deles irem seguindo esse padrão, usando os outros, né? A gente vai ter um outro velho pilantra ali também, que é o pai deles, né? Aparecendo ali na lembrança. Vai aparecer lá no final da luta, mas enfim. Que conta toda a história, que é onde a gente consegue entender. Conta toda a tramóia. Toda a tramóia, velho pilantra. E daí ele diz, não, mas a linhagem secundária tá aí pra isso, vai morrer no teu lugar
e é isso aí, já era. Supera. Mas isso vai se quebrar aí a partir desse momento, eu acredito que já é a mudança já. Tanto que o Hiashi, o pai da Hinata, não tem orgulho por isso. Então a gente percebe que não é uma coisa desejada, é uma coisa cultural mesmo. Sim, tá tão intrínseco ali na cultura deles que foi uma coisa bem normalizada ali, né? Bem internalizada entre eles. Então, no momento que eles têm mais a possibilidade de se questionar a respeito daqueles papéis, o próprio pai da Hinata, ele se questiona e vê que, tipo assim, ele não quer que aquilo aconteça. Mas ele, como cabeça da família, tem que proteger os demais também. Então fica aquela coisa meio dois corações do que fazer. Mas quando ele vai perder o irmão, ele fica tipo assim, não, mas isso também não é certo, eu que tenho que fazer. E aí gera toda a discussão, né, com o irmão e tal. E depois a gente entende, né, o porquê o irmão dele fez aquilo. Aí é mais um motivador pra ele ir contra essa tradição. E o interessante é que depois da luta do Neji contra o Naruto, ele vai até onde o Neji tá, pra justamente conversar com o Neji. E o Neji já olha com uma cara de que, o que tu tá fazendo aqui? A cara de ódio que ele olha todo mundo. Mas aí ele começa a conversar. Pois é, isso com essa questão de ódio, voltar um pouquinho antes da luta ali, quando eles estão treinando, eu acho que é interessante de ver que por mais que o Neji tenha um desgosto ali pelas pessoas, ele confia nos colegas de time dele. Porque ele confia na Tenten, por exemplo, pra treinar com ele. E ele mostrar, né, um jutsu diferente ali do que ela conhecia pra ela, no treinamento, que ninguém tinha visto ele usar ainda, né? Então, tipo assim, por mais que ele saiba que a Tenten não é tão forte quanto ele, essas coisas todas, que ele tem aquele preconceito com o Lee e tal, ele se conecta com os colegas de time dele. Talvez, mesmo sem querer, mas ele deposita uma confiança neles ali o suficiente pra, tipo, eles são uma equipe, então eles precisam se ajudar, mesmo que minimamente, né? E uma coisa que a gente leva a gente a pensar de novo é que a Tenten nunca erra. Então isso justamente ajudava ele a aprimorar cada vez mais a defesa que ele tinha. É, que eles são uma equipe bem... A gente já comentou isso também em outros episódios, né? Mas eles são uma equipe bem completa ali, né? O Neji, o Rock Lee e a Tenten têm habilidades que se complementam ali como um time, né? Pois é, mas aí entrando na porradaria braba mesmo, a gente vê que o Naruto tá disposto à porradaria. O Neji tá tipo assim, você não vai nem conseguir me tocar. E o Naruto, não, mas eu vou te meter a porrada. E aí o Naruto faz clone das sombras e tenta tudo que é jeito chegar no Neji. E não vai, coitado, de início. A porradaria não acontece. Quer dizer, a porradaria acontece, né? Mas acontece com o Naruto, não com o Neji. E é interessante de ver que, tipo, no mangá isso é bem mais curto do que no anime. No anime eles estenderam um pouco mais a luta. Então a gente sente mais o desenrolar dramático da coisa. Enquanto no mangá é mais papo a luta aconteceu e é isso. Mas não perde em questão de história, né? Sim, Todos os papinhos que eles vão tendo no meio do caminho ali, que inclusive é bem engraçado, porque eu até comentei com a Athena, eles conversando ali lá embaixo na arena, e todo mundo lá em cima, e todo mundo escutando. Todo mundo ouvindo. Todo mundo ouvindo a história triste do Neji. Eu achei isso muito, muito engraçado, a exposição que o Neji teve. E o mais engraçado ainda é ele expor isso e, tipo assim, o Hokage lá, né? Eu deixei isso acontecer. Mais uma pra conta do Hiruzen. Do Hiruzen, né? O cara não para de ser pilantra, mano. Mas calma que o Orochimaru vai cuidar disso. Pois é, e a gente vê eles ali naquela conversinha. Aí quando o Neji já parou pelo menos uns pontos de chakra ali do Naruto, o Naruto resolve conversar, né? Pô, vou fazer o que além de conversar? Vamos bater um papinho aqui antes. Aí ele questiona por que o Neji tem todos esses objetivos, né? Esse posicionamento. Olha que é o problema dele. Aí o Neji vai lá, tira a bandeirinha e mostra o X da questão. O selo dele ali de contenção e se diz que ele é um pássaro preso numa gaiola. O Bluebeard é pra ele. E aí a gente vê que, tipo assim, o Naruto meio que fica, tá, mas e o que isso quer dizer? Não adianta tu me mostrar tua testa e não me dizer o que é isso. O Naruto gosta de uma testada. Aí o Neji fala toda a explicação, faz toda a conversinha, diz que aconteceu isso, aquilo. A gente vê lá no flashback, começa a ver no flashback dele ali que, na real, ele até gostava da Hinata no início.
que como uma criança inocente, sem ver problema nenhum ali, ele gostava da Hinata. Ele cutuca o pai dele e diz, parece que ela é legal, pai. E aí o pai dele já olha pra ele meio repreensivo, assim, de tipo assim, não é o melhor caminho de pensar isso aí. Mas não diz nada. E até certo ponto, até o momento ali que o Neji vê o próprio pai sendo contido pelo irmão, né? Por causa do instinto assassino que ele tem quando os dois estão treinando ali. Ou quando o pai da Hinata tá treinando ela. Ele tem um instinto ali de raiva, de tipo, ele tem tanta raiva dentro dele que ele projeta aquilo ali na família principal, né? Então ele deixa aquilo transparecer. E o pai da Hinata sente aquilo. E diz, que instinto assassino é esse? E aí contém ele, né? E o Neji tá do lado dele, vendo a luta da Hinata, assim, com os olhos brilhando. Tipo, que legal que isso tá acontecendo, que eu tô vendo isso, né? Isso que o Neji já tinha sido marcado. Aí, quando ele vê o pai dele sofrendo ali a contenção pela primeira vez, daí a coisa começa a mudar de figura. Ele começa a sentir qual era a verdadeira posição dele. Porque um pouquinho antes ali o pai dele ainda diz pra ele, tu entende que a tua posição pro resto da vida vai ser essa? Proteger os membros da família principal, de proteger a Hinata. E aí ele diz com felicidade, sim, eu entendo. Com tranquilidade, tipo, esse é o meu papel, eu aceito o meu papel. E aí o pai dele fica, como assim, né? Como assim ele aceita esse papel? Daí eu acho que por causa dessa reação do Neji, né, de tipo, eu aceito essa minha posição, ele fica mais irritado ainda. Porque ele pensa que, tipo, o filho com tanto talento que tem, ele podia estar na família principal, né? Se ele tivesse nascido antes tem do toda essa irmão. questão, né, ele ser o secundário, porque ele nasceu segundos depois, né? Foi tipo assim... Sim, eles serem gêmeos, né, e ter nascido depois. Eu acho que isso tem muito também na pegada do quanto o Neji se prende, essa parada do destino que ele fala ali, ele se prende nisso, porque, tipo assim, parecia que não tinha como existir uma outra alternativa, porque ele ia nascer uns segundos depois, e é isso aí, não tem o que fazer, né? Ele tem que inclusive não é um X, né, no anime é censurado, mas ele tem o selo ali justamente por causa disso, porque ele nasceu depois. Ele vê o próprio filho aceitando aquela posição e ele... Parece que ele identifica que... Dá a entender, pelo menos pra mim, né? Na minha interpretação. De que ele fica pensando... se eu tivesse nascido segundos antes... o meu filho teria melhores oportunidades aqui, né? Ele que é tão mais talentoso... Poderia estar na posição que a Hinata tá hoje. Então... Que merda, sabe? Que eu sou do ramo secundário da família. Ou que merda de pai, né? De tipo um ódio contra si mesmo, um ódio contra o ramo principal da família. E aí, tipo, ele sente tanta raiva, tanto ódio ali que aquilo se transparece e dá pra sentir o instinto assassino dele, aquela coisa de tipo, eu quero matar todo mundo. Eu acho que fica mais claro da gente ver que o ódio não era ele não pretendia matar a Hinata, porque aquilo ali não ia adiantar de nada se ele matasse a Hinata. E ele tinha essa consciência. Então, tipo, é mais de ele odeia tudo e todos e aquela situação do que eu vou atacar a Hinata e ela precisa ser protegida, né? Só que daí cria a situação em que o Neji percebe, né, com a questão do pai da Hinata colocando ele ali pra dar uma descansada, qual é o lugar, o que é proteger a família. Ele ressignifica de forma equivocada, do meu ponto de vista, o dever dele ali, né? Então eu acho que é aí o grande trauma da criança do Neji. A criança no sentido, aquele sentimento íntimo dele ali, né? Aquela criança ferida dele, né? É justamente aquela quebra de paradigma que ele tinha. Ele tinha uma ideia de proteção, de trabalho, de função, de utilidade, da qual todos nós temos, né? Pra tudo na vida. Só que aquilo ali foi ferido, foi tocado, foi jogado num outro canto, como se, tipo assim, aquilo ali fosse verdade, mas é verdade porque eu estou colocando vocês nessa situação, né? Na situação de que o Hisashi tinha poderes sobre eles, né? Então ele começa a se amargurar com aquilo, né? E ele passa a não ver mais aquilo como algo bom, né? Eu vou proteger, mas vou proteger da minha forma, né? Vou seguir, é para seguir as regras, então eu vou seguir. Eu acho que é por isso, inclusive, que ele vai ao ponto de matar sem medo ali, sem temor a Hinata lá na luta deles. Porque ele talvez tenha ali a oportunidade dele de fazer algo de diferente sem quebrar as regras, porque ele tem que seguir as regras, né? Ele não pode quebrar esse ciclo de dominação, né? Porque ele tá selado e tal. Eu vejo que nesse sentido, quando ele era bem criancinha lá,
Ele tinha a ideia, o significado do proteger, e depois que ele viu o que aconteceu com o pai dele, ele viu como era o proteger pra eles, pros Yugas. E aí que a coisa dele engrolou, né? Pois é, que deixa de ser um proteger e vira um submeter, né? Ele entende que eles, além de proteger, eles precisam se submeter à família, ao ramo principal, né? Não aceita isso. Ele aceita porque é imposto, mas no fundo ele não aceita, porque ele quer outra coisa da vida dele, né? Mas, voltando à luta, que aqui a gente adora falar sobre isso. Voltando pra luta ali, o Naruto tenta achar de todas as formas meios de lutar contra o Neji, e ele tem bastante dificuldade ali de se desenvolver, né? Só no momento que ele entende que quando o Neji acaba com todos os pontos de chakra dele, né? Que ele não tem mais chakra pra usar, e aí ele lembra o que o Jiraiya ensinou pra ele, né? De que, não, peraí, eu posso usar outra coisa. Aí ele chama a raposa fedida e diz pra ela, me empresta teu chakra aí. E aí ela empresta. Eu comentei com o Hades sobre isso, que eu gostaria muito que o Neji tivesse visto a Kurama, a raposa. Aquela mesma experiência que o Sasuke teve, de entrar lá na gaiolinha, sabe? Porque quando ele vê o chakra se formando ali, né, e o vislumbre da raposa em si, ele já se peida todo. E no mangá é mais interessante, mais bonito. Então, tipo assim, ele já se peida e fica, meu Deus, o que é isso? Né? O que tá acontecendo? Que chakra é isso? O que é isso? É chakra? Não é o único que se peida, né? Tem um velho pilantra lá em cima também que, como ele aprendeu a usar o chakra da raposa. Não foi graças a ti, né, velho pilantra? Pois é, daí o Neji se peida ali e fica, caramba, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí o jogo vira. Daí o Naruto mostra a que veio e diz assim, vou te meter a porrada. E aí ele mete a porrada de fato, né? Mas eu acho que essa luta ela é bem diferente do que eu me lembrava, porque eu acho que ela não tem a vibe de uma luta, sabe? Ela não é uma luta, ela não é focada na porradaria, ela não fala sobre o Naruto ganhar do Neji. A discussão dela é sobre outra coisa. A discussão da luta é justamente sobre quais são os papéis deles ali, né? Quem é o Neji? O que o Neji tá fazendo no meio daquilo tudo? Quem é o Naruto? Será que eles são tão diferentes assim? Né? E o Neji diz isso o tempo inteiro. Tu não sabe o que é, tu não me entende, tu nunca vai saber o que é ser marcado, excluído, né? Que é um grande erro do Neji, né? Porque pois é. Justamente o Naruto, né? O Neji, que é tão inteligente e passou por várias coisas na vila e presenciou coisas na vila, ele não percebe o quanto o Naruto é excluído? É uma questão interessante. Mas ao mesmo tempo tem a questão de que o Neji, ele tá tão focado naquele... No seu próprio ódio ali. Exatamente, naquele mundinho dele, que enxergar um fracassado como o Naruto, na visão dele, não faria mesmo sentido, né? Sim. Assim como ele não tá nem aí pra Hinata também, que ele acha que é uma fracassada, enfim. E então tem essa questão do Neji, ele é muito focado, mas ao mesmo tempo ele não é reflexivo. Ele não usa a inteligência dele pra pensar sobre as coisas, mas sim pra agir sobre as coisas, eu acho. Pois é, eu acho que isso mostra o quanto eles são parecidos e ao mesmo tempo não, o Sasuke e o Neji. Porque os dois são tidos como gênios, né? Como super inteligentes e prodígios nos seus respectivos clãs, né? O Sasuke, no caso, sendo o único do clã, não tinha muito o que ele fazer, mas... de tu ver ali o Neji, ele tá muito mais focado em si. E ele não percebe o Naruto. Enquanto o Sasuke, ele consegue perceber o Naruto. Por mais que ele seja que ele continue, ele veja o Naruto como fracassado também, como N coisas, assim como o Neji, o Sasuke percebe o Naruto, ele entende que o Naruto é um ser humano ali, né? E ele vai aos poucos aceitando o Naruto como rival. E o Neji não, ele realmente está tão focado em si, que ele deixa de perceber as pessoas ao redor dele
E ele, na realidade, se isola. É diferente do Naruto, que foi isolado, né? O Neji, ele se isola dos outros. Porque, na verdade, todo mundo idolatra o Neji. Todo mundo idolatra ele. Ah, porque ele é o melhor, ele é isso, ele é aquilo e aquele outro. Né? Assim como idolatram o Sasuke também. E o Sasuke também se isola, mas até certo ponto. Né? Depois, claro, ele veio a se isolar mais, mas o Neji, ele se isola desde sempre. Porque ele se coloca naquela posição de tão inferior que ele acha que ele tem que ser melhor, mas ao mesmo tempo ele é tão inferior que ele não tá com todo mundo e tudo ao mesmo tempo ali, sabe? É uma sensação conflituosa, eu acho, entre ele. Ele é basicamente isso, né? Várias sensações em conflito. E ele desumaniza os outros e a si mesmo. Ele não reconhece os outros como, enfim, pessoas, humanos, como tinha comentado até do Sasuke com o Naruto. E ao mesmo tempo ele não se considera assim. Por isso que é esse foco, de certa forma, um orgulho, né, de que ele consegue ser melhor do que muitos outros, como o próprio Naruto e a Hinata, que ele fica indicando isso. Né? Eu acho que ele se vê muito como parte de uma engrenagem. Uma pecinha de toda uma engrenagem que seria a parte do mundo ali. E ele se vê como aquela pecinha, até com a questão dele falar, né, do discurso dele sobre o destino, a morte e tal. Ele se vê tanto dentro daquela engrenagem que não importa se tem outras engrenagens ao redor dele, como a engrenagem dele funciona, como a máquina inteira funciona, né? Ele se vê só como uma partezinha ali e é isso. Eu sou só uma peça neste grande tabuleiro, então eu sou um peão, eu sou irrelevante. Eu gostaria de talvez um dia chegar a me tornar um rei, mas eu sou irrelevante aqui. Talvez ele nem se veja, na verdade, como peão, né? Talvez ele se veja como uma torre, ou um bispo, ou um cavalo. Enfim, nunca como um rei. Porque ele não pode decidir o destino dele, na visão dele, né? Então, tipo assim, não importa a peça que ele seja. Se ele tem que andar 3 passos pro lado, ele vai andar 3 passos pro lado. Se ele tem que andar 2 passos pra frente, ele tem que andar 2 passos pra frente, né? Ele não consegue entender que realmente ele nasceu em uma circunstância, em uma família, em um momento X da história, onde já nasceram, né, ninjas com momentos conflituosos maiores, inclusive, e estão aí tranquilos. Mas a questão não é o exterior, né? Mas sim o interior dele. E daí ele age para com o exterior. Então, tipo assim, ele parou lá no início de tudo. Eu nasci assim, então assim deve ser. Então, acho que esse é o grande erro do Neji, eu acho que é isso que entrega a luta do Neji. Também me decepcionei um pouco com a minha lembrança ao assistir o anime, porque com certeza a luta não é uma luta, né? A luta do Neji com o Naruto é só uma forma da gente perceber que o Neji ele é a grande ferida de todo mundo ali. Todo mundo ninja, eu acho, ele é representado pelo Neji, que é um monte de gente ferido e ferindo os outros por causa disso. Então, todo mundo agia assim com o Naruto lá, as pessoas da vila comum, agindo de forma idiota ali, né, preconceituosa com o Naruto, porque são todas umas crianças feridas também. Porque a raposa feriu os parentes, os entes queridos deles, então eles têm que ferir o Naruto, que é uma criança que nem sabe disso até determinado momento. Então eu acho que o Neji ele é a grande prova de o quanto o mundo ninja até aquele ponto ali, a Vila da Folha até aquele ponto ali, é um monte de criança ferida. O Neji, ele culturalmente, né, no Klan Yuga, ele nunca teve o direito de escolha. E justamente por isso, ele não acha essas questões que o Naruto levanta, enfim, mais filosófica. Claro que quando eles estão discutindo é uma outra coisa. Mas ele não leva isso para a vida dele, porque ele nasceu, ele foi submetido àquela realidade cultural do clã dele e deveria ser assim. E o mundo shinobi ele é assim, tanto é que o Naruto é um dos principais contrapontos desse sistema, de encarar as pessoas apenas como um objeto que deve servir a causas de alguns, e é isso, tem que morrer, como se fosse justamente uma arma, alguém que não fosse, de novo, humanizado, não fosse pessoas, são só coisas que devem ser usadas e descartadas. E o Neji tem bastante dessa visão dele e das outras pessoas ao redor dele. Ele não encara as coisas de uma forma mais sentimental, ele não vê a beleza em de fato proteger algo porque tu gosta
daquilo. É uma coisa por eu sou obrigado a fazer isso e é assim, e os outros também são. Então, foda-se. E eu acho interessante ali um comentário rápido que a Tena comentou, da questão de que o Sasuke é parecido com o Neji, porém o Sasuke consegue perceber o Neji e por isso, enfim, vai discorrer a história dos dois. E o Neji, ele também tem esse contraponto, né, que é o Rock Lee, só que ele não vê o Lee. E eu acho que a prova de que ele é diferente nisso com o Sasuke é que quando o Lee, ele se mostra muito mais poderoso, ou enfim, uma pessoa muito mais digna, né? Não é um fracassado, com certeza não é, lutando contra o Gaara, ele se surpreende por demais. Então dá pra ver ali que o Neji já não olhava o Lee com os mesmos olhos que o Sasuke olhava, né? Que não é um olhar assim de admiração, mas é um olhar de atenção. Então a questão do Neji não é desdenhar o outro. Eu acho que, voltando atrás do que eu falei ali no início do episódio, o Neji não acorda querendo desdenhar, querendo odiar o mundo e todos que eles estão ali, né? Mas ele simplesmente acorda, ele simplesmente levanta, ele simplesmente põe a sua roupa, ele simplesmente vai treinar, ele simplesmente vai cumprir a tarefa, a missão, o que é designado para ele durante o dia. Então, se o dia tá chovendo, se o dia tá ensolarado, se o dia tá, sei lá, legal ou não, não importa, porque ele não presta atenção nisso. Ele olha só pra si, né? Ele olha só pra si. olha pra si. É legal com a analogia que tu fez do ele se olhar no espelho, né? É exatamente o que ele faz. Ele só olha pra si. Então. Ou talvez ele olhe no espelho e não enxergue nada. Ele não olha pra ninguém além dele. Então é legal de tu ver no resto da história o desenvolvimento do Neji, que é ele reconhecendo as pessoas. É ele entendendo o que é a convivência com outras pessoas. O que essas pessoas são, quem são elas, o que elas fazem. Do que se alimentam. Sexta, no Naruto no Jutsu. No Naruto já não vou fazer. Mentira, sexta não, segunda. Segunda, é. No Naruto no Jutsu. Sabe? Ele vai percebendo coisas que ele nunca parou pra pensar, nunca parou pra ver, né? Era uma das coisas, era o ponto principal que o pai dele queria que ele enxergasse, inclusive. E quem deu essa incentivada, né, pelo que eu entendo assim da história, foi a conversa que ele teve com o Naruto ali, durante a luta dos dois. Que o Naruto disse que ele era sempre visto como um fracassado, ele não conseguia fazer aquele jutsu dos clones. E ele conseguiu. Ele teve o direito de escolha dele. Eu quero isso, eu vou conseguir. Bom, consegui. Não importa o que as pessoas dizem de mim. Se eu acredito em mim, então tá ok. E o Neji também teria essa capacidade. E o Naruto, ele frisa isso e, de certa forma, eu não sei como eu posso dizer, mas não é exatamente essa palavra, mas indiretamente ele tenta levantar um pouco o astral do Neji nessa situação, porque ele diz: pô, se eu te vi isso, tu com certeza tem esse direito, porque tu é foda também. E naquele ponto de vista ali que eu tava entendendo, o Naruto reconhecia o Neji como mais habilidoso do que ele. Então, se o Naruto conseguiu as coisas que ele conseguiu, o Neji com toda certeza conseguiria. E ele não deveria se submeter a essa ideia de que ele não tem escolha, que ele tem que se submeter ao destino que os outros dizem que ele... Nossa, sensacional isso. Porque tu fez eu lembrar, e a gente não comentou, mas antes de começar a luta, o Naruto, a gente tem o contraponto do Neji acordando lá, e daí tem a questão do flashback dele treinar, tipo, o Neji tá 100%, e o Naruto acorda numa desmotivação, sem ninguém, né, daí ele sai, daí ele fica viajando, daí ele vai até onde ele se tornou Genin, ele tá precisando daquele incentivo, né, o Naruto, porque ele não sabe o que fazer pra cumprir a palavra que ele deu lá na preliminar, dizendo que ia meter porrada no Neji. Então tanto que ele até diz assim, poxa, eu queria meter porrada nele, mas justo começar metendo porrada nele, então ele fica muito na bad, o Naruto, porque realmente ele acredita que o Neji seja forte. E daí ele conversa com a Hinata. Ele encontra a Hinata lá, né, no campo lá onde eles se prenderam na árvore. Lá. Que eles treinaram. E a Hinata conversa com ele, uma conversa muito legal também, eu não lembrava direito disso, ela incentiva ele. Mas uma questão específica que eu acho interessante é que ele questiona, né? Pô, Hinata, tu que é prima dele, né? Daí, sou. Ele é forte mesmo. Então a gente percebe que o Naruto tinha aquela sensação de fraqueza perante ao Neji. Não de fraqueza no sentido de que ele não pode conseguir, mas naquele que vai ser difícil, porque o cara é foda. Né? Ele identifica que o Neji era forte. E a Hinata diz, ele é forte mesmo. E daí ele fica assim. Só que daí ela diz assim, ele é forte. Mas tu
tu tem isso. E daí ela cita várias questões ali que faz com que o Naruto possa relembrar o porquê ele luta. E daí ele vai e mete pau lá no Neji. Eu acho que é isso que o Neji não tem, e é isso que fadou ele ali ao fracasso, né, no meu ponto de vista. Foi que ele não tinha essa percepção de superação. Ele era aquele limite ali. Ele podia ser melhor, podia, tanto que ele foi aprendendo mais jutsu e tal, mas ele já sabia que ele era forte. Ele não conseguia superar aquela barreira dele ali. Né? Ele já tinha certeza que ia ganhar do Neji, do Naruto, perdão. Até fico na dúvida se o Neji é tão o oráculo que eu queria saber quem ele achava que ia ganhar no final, porque só poderia sair um, né? Se ele é tão, ele achava que ele ia ganhar de todo mundo? Não sei, fica a questão aí. Será que... Quem tu acha que ia ganhar, né? Aí a pergunta do episódio, né? Quem ia ganhar? Quem dos 8 ali, tirando o Dosu, que foi morto pelo Gaara, enfim, iria pra final ali a ganhar, né? Seguindo a ordem de competição. Não sei. Fica aí pra vocês decidirem. Eu acho que mostra bem essa questão ali do Neji, assim, como ele pode se superar se ele já é o mais forte, né? Se ele já é o mais reconhecido, o melhor de todos, o Genin mais prodígio Ele vai, o Naruto vai andando pelo negócio lá, se eu não me engano, e escuta os comentários, né, do pessoal. Pelo menos no anime tem isso, no mangá não lembro. Mas tem isso dele escutando, vai ter a luta do prodígio, né, do coisa e tal. E o Naruto vai sentindo aquela pressão. Quando ele chega lá, luta com ele, realmente tá dando dificuldade, mas ele escuta aquela história deprimente do Neji. Nossa, dá pra perceber tranquilamente que o Naruto entende que ele tem chance. Sim. Mas não porque ele é mais poderoso. Porque, tipo assim, opa, pera aí, a situação tá estranha aqui, né? Era pra eu tá sofrendo e que eu sou injustiçado e tal, né? E ele até fala alguma coisa assim, tipo... Ele fala alguma coisa assim. Olha só, tu tá falando isso, mas que eu não entendo o que é ser marcado e excluído, né? Se fosse de comédia o anime, o Naruto ia levantar a barriga e ficar mostrando assim, eu também tenho uma marca aqui. E é legal de ver, porque quando a Hinata fala pra ele lá, né, quando eles se encontram, os dois ali, a Hinata fala pra ele a frase de, tipo assim, ele pergunta se o Neji é forte mesmo, e ela diz, sim, ele é forte. Mas mesmo você sendo mais fraco, eu acho que você consegue ganhar. Então, tipo assim, ela incentivadora, tu fica com aquela cara de, tipo assim, pô, precisava destruir ele, mas ao mesmo tempo é isso que bota o sorriso no rosto dele, porque ele entende que, tipo assim, a Hinata foi verdadeira com ele, em dizer, eu não tô mentindo pra ti que tu é mais forte do que o Neji, porque não é verdade, tu é fraco. Mas a realidade é que mesmo tu sendo fraco, tu tem potencial de melhorar. Tem potencial de vencer, de talvez até chegar a vencer do Neji. E ele entende isso como uma coisa que impulsiona ele pra frente a tentar ser melhor. De mostrar que, tipo assim, o Neji não é invencível. Talvez tu ganhe. O que tu precisa? Se dedicar pra caramba e ir lá com tudo como tu é. Naruto é assim, ele não perde a determinação. E aí o Naruto até diz assim, que bom que você me disse isso, porque eu tava muito triste, tava faltando determinação pra mim, mas agora que tu me disse isso, eu percebi que eu preciso tal coisa. Vou lá. E aí ele até fala pra Hinata, né, depois quando ele tá saindo, ele diz pra Hinata, eu gosto de pessoas como você. E ela fica corada, né, que, tipo assim, como assim ele gosta de pessoas como eu. Antes ele disse que achava que ela era estranha, sei lá o que, sei lá o que. Que tinha vergonha de todo mundo, não sei mais o que. Mas que ele gostava de gente como ela. De pessoas como ela. Daí eu acho que deixa mais clara essa ligação deles dois também, de tipo assim, o que ele tá querendo dizer com isso, né? Que ele gosta de pessoas estranhas? Ele gosta de pessoas que impulsionem os outros. Que reconheçam que, tipo assim, todo mundo tem fraquezas, mas que não deixa de te impulsionar a ser uma pessoa melhor. E porque eu acho que ele se reconhece também. Ele percebe que, tipo assim, eu tenho muitas fraquezas, mas se eu não me impulsionar, quem é que vai? Principalmente no caso do Naruto, que só tem ele mesmo. Né? E o Iruka. Então, tipo, ele fica naquela coisa de, tipo, eu tenho que fazer. E quando ele vê outra pessoa que considera ele fazer isso por ele, ele percebe que, tipo assim, pô, eu gosto de pessoas que nem tu, que nem o Iruka, que são pessoas que me ajudam a ir pra frente. Só lembrando de algumas coisinhas agora, que quando eles estavam sendo apresentados ali, antes de tudo começar, antes da luta, né, do Neji e do Naruto, o Sasuke não estava aparecendo. E a Sakura, ela tava um pouco angustiada com isso. Porque, enfim, ele poderia ser desclassificado, né? Caso ele fosse chamado, ele não estivesse lá
na arena. E tava prestes a começar a luta do Neji com o Naruto, e aí não olha pra ela e dá um sacode nela. Mas como assim tu tá preocupada com o Sasuke? Quem vai entrar agora na luta é o Naruto, tem que torcer pro Naruto. Aí a Sakura, é verdade. Aí depois a Ino se dá uma tipo de Hinata, né? Aham. Mas ele não tem nenhuma chance. Isso aí eu pensei que tu não ia comentar. Depois ela diz assim, em um dos momentos que ele cai lá pro Neji, ou É bem no parece que vai finalzinho da perder. luta, né? Que o Neji, que eles se dão o golpe e os dois caem no buraco e aí o Neji levanta do buraco, né? Daí E lá aí- eu pensei que ele ia ganhar. Não sei porque eu acreditei que ele pudesse ganhar. Por um momento eu achei que ele podia ganhar. Não, assim, ó, a gente tá chegando agora no finalzinho do episódio. Acho que a gente falou bastante coisa interessante referente à luta, mas na verdade a luta em si não era o principal, realmente. Eu acho que é a questão do Neji, o trabalho que ele vai ter, e enfim. Mas esses episódios que tem da luta tem várias pérolas. Tem essa da Hinata, da Ino, perdão. Tem a Sakura sendo mexida ali pela Ino. Tem o Shikamaru no final da luta dizendo que eu não acredito que ele ganhou, agora só eu sou o fracassado. Agora mesmo que eu não vou ter condição de ganhar dele, ele diz. Agora nem do Naruto eu vou conseguir ganhar. Tem o Kiba torcendo pro Naruto, isso é muito engraçado. E tem o Kabuto salvando a Hinata aleatoriamente. Ele roubando uma mascarazinha lá de Ambu pra fingir que é um Ambu e ainda dizendo assim, tomara que o Naruto faça uma boa luta pra me divertir enquanto eu faço meu trabalho. Uhum. Bom, enfim, são várias pérolas. Como é que é? Eu indico o pessoal a ir assistir novamente por essas pérolas, mas enfim, acho que vale a pena aí vocês reconferirem esses episódios. Ou lerem o mangá, que eu acho que é bem legal também, essa parte é bem mais curta. Pois é, e aí ali na luta, quando o Naruto libera o poder da Kyuubi, além de focar no Hiruzen Pilantra, foca no Gaara. E a reação dele verdade. ao ver, né, um chakra diferente, e o Gaara reconhece que o Naruto é um Jinchuriki naquele momento. Ele entende que, tipo assim, opa, peraí, o que é isso? O que tá acontecendo? E a gente vê o Gaara se tremendo, assim, sabe? Não de medo, mas se tremendo de aquele misto de nervosismo e incredulidade. Eu acho que é uma emoção. Ele não sabe qual ali, mas ele tá emocionado com aquilo. Ele tá extasiado, tá? Aquela coisa assim, ele não acredita no que ele tá vendo, ele fica meio, confuso, e ao mesmo tempo ele tá, ué, que é isso? Que é isso? Eu acho que o Gaara queria ter sido de Konoha. Eu acho que ele gosta de Konoha. As melhores emoções em Konoha. Matou até um aldeão da aldeia do som em Konoha. E quando outro detalhe do Gaara é que quando o suposto Kazekage chega, né? O Gaara olha pra ele e fica puto. Porque, tipo, era pra ser o pai dele, né? A gente sabe hoje que não é o caso, não é o pai dele, mas ele olha e ele vê o que ele acha que é o pai dele ali, e ele fica puto do Scorn de ver o pai dele. Então, são coisinhas, assim, que a gente percebe depois de assistir, né? A diferença que faz. Como eu comentei, eu acho que é uma luta que não tá pra ir esperando uma luta, não que nem tu vai esperando uma luta no Lee contra o Gaara, mas é uma luta muito cheia de referências que vão fazer sentido. Tipo, eu não lembrava dessa conversa dele com a Hinata antes da luta, que eu acho super relevante. Ele acordando sozinho, toda aquela construção em cima dele ali, do Naruto. E daí ele chega e tem aquele tipo de luta, né, bem inesperado. Então, eu acho que faz bastante sentido essa luta aí pra construção da história. Ficou bem legal, do meu ponto de vista, obviamente, né. Então ele é pra esse objetivo. Se tu vai com a esperança de uma luta foda, né, uma luta show, não vai ter essa esperança. O Link Park já tocou. E é o primeiro momento que a gente vê ali o Naruto sendo mais reconhecido, né, que daí ele ganha a luta, né, ele todo dá mundo bate palma. aquele golpe fatal. Ele dá Fatal. aquele Virou golpe Mortal Kombat agora. Fatality. aquele golpe decisivo ali no queixo do Neji, saindo do buraco. E aí ele ganha a luta. É o Gema ou o Hayate? Eu já nem me lembro. É Gema, o Hayate morreu. O Gema dá lição de moral no Neji. O Neji tá caído no chão, né? Que não consegue... Uma observação importante. O Neji passa a luta toda dizendo pro Gema, finaliza logo, ele não tem como ganhar.
Dá logo que ele perdeu. Daí o Naruto levanta. Daí o Gema dá 2 passos pra frente, 2 passos pra trás. 2 passos pra frente. Ele parece que ele tá dançando. Uhum. Daí no finalzinho, quando ele perde, o Gema olha com aquele sorrisinho de tipo... É muito bom. Porque no fim o Gema tava ouvindo toda a conversa, né? Assim como todo o estádio. Então ele, quando o Neji perde, ele aproveita o momento pra dar uma alfinetada ali no Neji e dizer, olha só, né? Que loucura. Porque daí o Neji tá caído no chão e olha o pássaro em cima da árvore. E aí ele... Quando o Naruto ganha, um pouquinho depois, o pássaro sai voando. E aí ele vê o pássaro no céu, né? E aí toda a questão de que ele começou a luta falando que ele era um pássaro numa gaiola. E aí ele se vê naquele momento de reflexão e eu não lembro exatamente o que o Gema diz agora, mas é uma coisa relacionada a isso, né? De que, na verdade, ele, tipo, tá ali pra fazer o seu próprio destino. Que, tipo, até um pássaro pode abrir a gaiola com seu próprio bico, na necessidade. Né? Um pássaro preso na gaiola consegue, na necessidade, abrir a sua própria gaiola e se libertar daquela situação. Ele diz assim no mangá, tá? Eu achei aqui a referência. No mangá ele diz... mesmo um pássaro engaiolado, se for um pouco esperto, dará um jeito de abrir a porta da gaiola. Ele nunca desistirá do sonho de voar livre novamente. Exato. Poético? Bastante. E aí, enquanto isso, né, a gente tá caído no chão, vê o pássaro voando e o pessoal começa a aplaudir ali o Naruto, né? Começa tipo, pá, que legal, ele ganhou! Ah, não acredito, ele tem potencial e tal. E aí, eu acho que é o primeiro momento definitivo ali que o Naruto é reconhecido por mais pessoas, além, claro, né, do Kakashi, do próprio time dele ali, do Iruka, né? E o próprio Hiruzen, que diz que ele não acredita que o Naruto conseguiu dominar uma parte da raposa. Sem vergonha. É isso aí, galera. Chegamos em mais um final de episódio, então estamos aí novamente. Se tudo der certo, nas segundas-feiras teremos mais e mais episódios. Acho que a gente pode passar aí um final aí, quem quer dar as últimas palavras. Caster, as últimas palavras e por que o pessoal tem que assistir o próximo episódio. Por mais que essa luta não tenha sido super empolgante, a gente vai ver depois que tem uma luta muito estratégica e também tem uma luta de extrema defesa e extremo ataque. Então, as próximas tendem a ser mais empolgantes. Apesar de também ter uma desistência, né, nesse meio do caminho. Então fique pra descobrir mais sobre. Eu acho que a gente já pode até antecipar, né? Porque a próxima luta seria do Kankuro contra o Shino e o Kankuro simplesmente diz que desiste. Mas ninguém sabe ali o motivo. Por motivo que nós só vamos revelar no próximo episódio. Tá bom. Esse é o estímulo, viu? Essas são tuas últimas palavras, Atan? Não, minhas últimas palavras são que agora a gente vai ver mais coisas sendo desenvolvidas ali, além das lutas, né? A gente começa a ver a tramóia que tá acontecendo ali por trás dos panos pra o ataque da vila e finalmente coisas acontecerem com o Hiruzen, né? Não que a gente deseje o mal de ninguém. Mas do Hiruzen a gente deseja. Ai, que horror. Tem as cobras de babador. Cobra de babador. Tô esperando ansiosamente pelo papai ama, papai cuida e bota babador nas cobrinhas. Mostrar pro Hiruzen como é que se cuida de como do é que se cuida seu. dos filhos. Exatamente. Até o Orochimaru faz isso. Coisa feia. Pois né? Não é à toa que após aí tudo, o Orochimaru se torna mais útil aí pra vila do que... O Orochimaru se torna papai e se cuida do torna filhinho. papai, exatamente, né? Mitsuki, um ótimo personagem. Ótimo Shinobi, mas agora que lançou coisa nova, ele não tá tão ótimo Shinobi assim. Sem vergonha. Bom, eu estou por fora desse spoiler, nem tô entendendo nada, acho que o Caster também não. Estamos todos, então. Bom, as minhas últimas palavras são que foi um episódio muito legal mesmo. Eu acho que o Neji, ele é um personagem incrível, eu sempre gostei muito dele. Fazia desenhos na época da escola, como já comentei em outros episódios. Convido aí, quem ainda não assistiu, assista, ouça, né? Antes que a Atena me corrija. E eu acho que a gente tem muito a aprender aí com o Neji, porque acredito que a gente passe por várias situações na nossa vida onde a gente tem problemas familiares ou algo relevante a isso, e a gente acaba se prendendo a situações que, na verdade, não são obrigatoriamente assim.
que, como o Gema muito bem poeticamente diz, mesmo que a gente acabe entrando nessa gaiola ou sendo colocado nessa gaiola, dependendo do nosso esforço e da nossa visão, a gente consegue aí superar essa dificuldade e abrir essa porta, essa gaiola aí. Nem que seja arrombando ela e a gente consegue voar. Só um adendo rapidinho, o Adis acabou comentando e a gente não comenta um pouquinho mais a fundo sobre isso. Uma última curiosidade antes da gente encerrar é que quando o Naruto veio pra cá, né, não só pra cá, mas veio pro ocidente, um símbolo da cabeça do Neji foi censurado, né? Ao invés do Mandi, que é um símbolo muito parecido com a swastika, né, ele acabou virando um X. Só que o Mandi, ele é um símbolo no Oriente, né, no budismo, que representa a paz e a prosperidade. Só que ele é um símbolo muito antigo, muito milenar, dos tempos, sei lá das quantas. E lá, quando chegou, né, o nazismo, a swastika foi usada, foi a alteração, né, acabou sendo a alteração desse símbolo. Não pegava muito bem aqui no ocidente, né, a utilização desse símbolo que era tão semelhante. Como no mundo, né, o mundo inteiro hoje não tem essa visão. Aí, apesar de, tipo, lá no Oriente, o símbolo ter um significado, pra nós é um pouquinho mais pesado. Então eles acabaram optando por censurar e transformar num X, né? Eu acho que isso também fica aí pra nossa reflexão final do episódio, de que mesmo que a gente tenha um X na testa, uma swastika na testa, quem a gente tatue, aí o Neji tatue ele com a swastika certa, o significado, a gente tem que ressignificar as coisas, né? Então, se acontece alguma coisa com a gente, é claro, pode ser uma coisa que não dá pra mudar, né? E pode ser uma coisa negativa, mas ainda assim a gente pode tirar um aprendizado daí e se superar, que eu acho que é a mensagem que o Naruto vem trazer durante a obra dele, que é passar por todas essas dificuldades, por todos esses desafios, esses inimigos, ou às vezes até alguns amigos aí que ele vai enfrentar, e ele só consegue superar ressignificando cada aventura dele. Então, essa aventura contra o Neji aí, essa luta contra o Neji, eu acho que é isso. Essas são as minhas palavras finais. E eu quero agradecer a todos vocês que nos escutaram até aqui, que ouviram com paciência e, ao mesmo tempo, provavelmente vibraram, concordaram, discordaram da gente. Acredito que isso é a questão mais natural mesmo. Nós mesmos aqui vamos ter esses embates, isso que é o divertido, a gente poder trocar a ideia. Então não para por aí. Compartilha com a gente as tuas ideias, as tuas opiniões nas nossas redes sociais, @TemploNerd, em todas as redes sociais. É isso, Atena? Templo Nerd Store em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais, então, você nos encontra como @TemploNerdStore e você pode ir lá compartilhar a sua opinião. A gente precisa aí do seu feedback para saber o que tu tá achando, porque a gente vai continuar falando o que a gente pensar aqui, o que a gente quiser, que é sem roteiro mesmo. E quem sabe faz semi ao vivo aqui. Então, nos vemos na próxima. Não esqueçam aí de curtir, de compartilhar, de indicar para os teus amigos, para as tuas amigas que gostam dos seus pais, teus parentes, principalmente para os teus parentes, porque Naruto fala muito sobre família. Então, tamo junto aí e até a próxima. Datebayo! Tanto imposto no Neji, que parece que o Neji mora no Brasil, né? Enfim. Vai aí, até. Vai risadinha pra... É que eu já ouvi essa hoje, então. Pá. Enfim. Essa aí... Deu um episódio só. Não vai ter, acho que, corte esse. De novo. É o pé dizendo que não vai ter corte. É o pós-crédito do pós-crédito. Eu acho que não vai ter pós-crédito, a gente não falou nada muito que eu cortaria.